Boa tarde, eu sou Ana Flávia Quitério e você acompanha agora a BCD Net News Entrevista. O futebol é um dos esportes mais conhecidos do mundo. No Brasil, a primeira partida de futebol ocorreu em 1895 e desde então conquistou os brasileiros. E hoje, dia 19 de julho, Dia Nacional do Futebol, o ABCD Net News Entrevista recebe hoje o jornalista e comentarista esportivo Renan Quintanilha. Renan, é uma honra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Ana Flávia. É uma honra participar do seu programa, né? Você é o Jô Soares da TV ABCD feminino. Muito obrigada pelas suas palavras. Renan, conta para o telenauta um pouquinho essa sua paixão pelo futebol. Eu falei que o Brasil é conhecido como um dos melhores, né, no ramo do futebol, mas não é o que está acontecendo, né, ultimamente, né? Que ultimamente você acha? Não, mas sempre foi, né? Na verdade, o futebol, né, não é uma paixão, não é minha paixão, é uma paixão de muitos brasileiros e bilhões de pessoas ao redor do mundo, né? O futebol, Ana Flávia, só partindo de um princípio, o futebol começou com o Tichuan. Há muitas divergências de como começou o futebol realmente, né? Muitos falam que foi na China, né, com o Tichuan, que era aqueles circos que participavam, só que eles faziam mais malabarismo, né? Depois falaram que passou pela Grécia, passou por Roma, nesses esportes olímpicos, mas os pioneiros mesmo do futebol foram as classes operárias inglesas, né? Eles praticavam um esporte que era reprimido pelo governo inglês, que era tido como ralé e que sempre acabava em confusão, e hoje em dia não é diferente, né? Então, esse esporte ele começou muito por conta... Na Europa, os pioneiros foram realmente os ingleses, e na Europa teve essa questão, né? Ele era pela classe operária, não tinha nada de elite. E depois, quando ele veio para o Brasil, a partir do século XIX, né, muita gente fala que foi o Charles Miller que trouxe, mas há relatos em livros, em algumas questões, que em 1867 já tinham imigrantes ingleses, que o século XIX foi os ingleses na América do Sul, né? E imigrantes ingleses teriam sido vistos praticando um esporte diferente em 1867 no litoral de São Paulo. E aí seria o futebol. Só que o Charles Miller, ele era um filho de escocês com uma brasileira, e os avós dele eram ingleses. Né? E ele foi mandado para estudar na Inglaterra. E na Inglaterra ele se apaixonou por esse esporte que é o futebol. E assim que ele voltou, ele introduziu o futebol em São Paulo, né? Então ele foi como os ingleses foram pioneiros do futebol, ele foi o pioneiro para trazer esse esporte para o Brasil, mostrando mais competitividade, mais artimanha. E o Brasil teve uma sorte tremenda, acho que aí explica um pouco dessa paixão do brasileiro pelo drible, por essas jogadas diferenciadas, né? Porque ele era apaixonado por essas jogadas, ele era a favor do drible. E o que na Inglaterra e que em outros países eram só toque de bola, na Alemanha, por exemplo, era competitividade, tanto que a Alemanha sempre chega nas finais aí de Copa do Mundo. E o Charles Miller não, ele gostava mesmo da parte do drible. E foi isso acho que isso faz parte da nossa cultura, né? Tanto que o futebol no Brasil, na Argentina ele era diferente, no Uruguai ele era diferente. Por quê? Porque o futebol foi em meados de guerra. Então eles usavam o futebol como uma questão de guerra, para guerrear um contra os outros, numa guerra civil que teve na Argentina ainda no século XIX. Então, no Uruguai também foi assim. E no Brasil foi diferente. O brasileiro gostava de futebol. E tudo acabava em chopada. Então era mais diversão mesmo, né? Futebol, carnaval, né? Exatamente. E era mais por diversão mesmo que eles jogavam, né? Então, acho que isso mostra um pouco da cultura brasileira pelo futebol. O que você acha que está faltando para o Brasil voltar a ser o que era antes? É difícil falar, né? Porque, assim, o Brasil... A gente viu uma entrevista do Júlio Passarelli agora há pouco, ele falando que o brasileiro tem muito mais para ensinar do que para aprender. Mas o brasileiro não pode estacionar no tempo, né? As outras equipes, elas estão evoluindo, né? E hoje em dia, a preparação física dos times, a preparação física dos jogadores é muito mais forte que em outros tempos. Então você tem que agregar habilidade com essa preparação física e essa competitividade que muitas vezes o Brasil não tem. O Brasil, por exemplo, a seleção brasileira precisa jogar bonito, precisa fazer uma grande apresentação. Ganhar de 1-0
não alegra Não os satisfaz. brasileiros. Isso é essa cultura que nós falamos. Né? Tá certo. Bom, continuando a nossa aula de história, quem que foi o grande ídolo do futebol brasileiro? Foi o Pelé ou não? Ou existiram outros antes Não, dele? tem. O Pelé, com certeza, foi o maior ídolo do futebol brasileiro, né? Mas o primeiro grande ídolo do futebol brasileiro foi o Friedrich. Ele era do Clube Atlético Paulistano, e assim, isso em 1900, né? O Friedrich ele tem o sobrenome alemão, só que ele era filho de um alemão com uma escrava brasileira. Então ele até se confunde essa história do Friedrich com o primeiro grande ídolo, também foi o primeiro negro no futebol brasileiro. Ele até se confunde, só que como ele tinha o sobrenome alemão e os olhos verdes do pai, ele acabou migrando para o mundo da elite. Uhum. Na verdade, quando chegou no futebol, o futebol chegou no Brasil, ele era totalmente elitizado. Era o Charles Miller, a classe social dele era mais elitizada, né? Então depois, as classes operárias, existia uma lei em 1900 até então, acho que são 1930. fotos, né? Não sei se é Charles dessa Miller é do que está com a bola. É que esses bigodinhos Ali. são todos Isso, iguais. é o que está com a bola ali, esse é o Charles Miller. É o do meio, né? Então, existia uma lei que mostrava que não podia negros e pobres no futebol em 1900. Então, esses negros e pobres, eles não podiam. Então, o Friedrich, esse era o passaporte do Friedrich, esse nome alemão, junto com os olhos verdes que ele tinha. Ele sempre alisava o cabelo para não parecer mulato. Então, esse foi o grande ídolo brasileiro de 1900 a 1920, mais ou menos, 1930. O Friedrich, ele fez o primeiro gol do primeiro título do Brasil, que foi em 1919, que o Brasil organizou um campeonato sul-americano e venceu o Uruguai. Depois de uma prorrogação, foi 0-0 o jogo. Na época não existia pênalti, então foi 2 prorrogações e o Friedrich fez o gol com 150 minutos. Né? Aí depois vem, né? Depois vem o Pelé, vem o Garrincha, né? Mas nessa época, principalmente foi o Friedrich. Tá certo. Bom, a Leila, ela no Faladão de R, né, participando aqui do nosso Linha ao Vivo, ela pergunta: o que significa o Dia Internacional ou Mundial do Futebol? É o Dia Nacional do Futebol. Bom, o que significa o Dia Nacional do Futebol para você como comentarista de esportes? Eu não falo apenas de futebol, né? Eu falo de todos os esportes em geral. A gente vê matérias aí, a gente faz de automobilismo. Então. Eu gosto muito de esporte, principalmente na questão dessa inclusão social que tem. Né? E o futebol tem muito dessa inclusão social. Né? Muitos projetos, né? Às vezes muitos projetos também que são fictícios, final, né? Mas há muitos projetos de inclusão social através do futebol. Eu ia te perguntar o que você acha da inclusão social no futebol. Exatamente. Entra até nessa questão que nós voltamos no tempo ainda, né, falando um pouco mais de história. A inclusão começa nessa época de 1920. Tem 3 clubes que são fundamentais para essa inclusão social no futebol, que foi começando com o Bangu, em 1904, quando ele surgiu com os primeiros traços de profissionalismo do futebol. Ele surgiu, tinha o patrocínio da própria empresa que fundou o Bangu. Então, só como eles não tinham jogadores suficientes, eles tiveram que pegar a classe operária para jogar. Né? E aí eles foram liberados até porque eles tinham muito dinheiro. Mas 6 anos mais tarde, em 1910, vem talvez o clube que... Talvez não, né? Um dos clubes que mais fizeram parte dessa inclusão social, que é o Corinthians. O Corinthians era o único time da época, em 1910, eles inspirados no Corinthians, que era o time inglês amador. Essa foto? Essa mesmo. Esse é o primeiro time do Corinthians, em 1910. O fundador do Corinthians era um pintor de parede. Então, eles não tinham dinheiro, não tinham sede, eles só tinham a vontade de migrar para o mundo dos ricos através do futebol. Então, o estatuto deles dizia que não tinha problema, não teria que ter desavença em questão de raça, em questão de classe, podia entrar todos no clube do Corinthians. Então, esse foi um ponto fundamental, né? Então, pobres, negros, isso todo mundo podia entrar no time do Corinthians. Só que, como tinha essa lei, ele ficou muito tempo no amadorismo ainda. Né? Só um outro time fundamental, acho que esse é o principal para a evolução do futebol e para a inclusão social no futebol, foi o Vasco da Gama.
O Vasco da Gama, ele surgiu em 1898, depois, esse é o primeiro título do Vasco da Gama, em 1923. Então, o Vasco da Gama, em 1915, ele surgiu, em 1998 ele surgiu, em 1915 ele fundiu com os portugueses. E o Vasco, ele teve o primeiro presidente negro, que foi o Cândido Araújo. Né? Então o Vasco ele era desafiador, ele desafiava ele desafiava o governo, desafiava quem fosse. Ele colocava todos os jogadores. Em 1922 ele ganhou a chance de disputar o Campeonato Carioca. E ninguém estava nem ligando, até era um jeito da elite mostrar que onde colocar o lugar dos pobres. Onde eles estariam, né? E o Vasco, ele colocou apenas classe operária e jogadores negros. Então, aí veio toda aquela evolução, a parte física muito forte deles. O treinador era um uruguaio, Ramon Plateiro. Então, o Vasco não foi campeão em 1922. Os rebeldes não, exatamente, né? Mas mostravam em 1923 foi que ele conquistou o título carioca. Foi fundamental para depois. Ainda sofreu com muita repressão, mas foi fundamental para a história do futebol. E da inclusão. 3 anos mais tarde, depois de ser campeão carioca, primeiro título carioca do Vasco, ele conseguiu o dinheiro para erguer o estádio dele de São Januário apenas com o dinheiro dos próprios torcedores. Os torcedores bancaram o estádio e fizeram a construção do estádio. Então é uma história muito bacana do Vasco. Teve muitos adeptos, né, o time do Vasco. Bom, o Carlos, o Renan, ele não fala de onde é, ele pergunta: na sua opinião, por que será que os brasileiros perderam os pênaltis? Estavam de salto alto? Não, acredito que os pênaltis, na verdade, foi consequência, né? O Brasil foi um fiasco na Copa América como um todo. Né? Ele não jogou bem contra a Venezuela, não jogou bem contra o Paraguai, nenhum dos 2 jogos contra o Paraguai. Acho que esse último jogo ainda ele criou algumas oportunidades. Mas o Brasil não foi bem como um todo. Não tem um time tão espetacular como todo mundo pensava. O Neymar, todo mundo falava do Neymar. Bastante esperança. Exatamente. É o que eu sempre às vezes comento aqui. A gente fala, o Neymar tem só 19 anos, o Ganso tem 21 anos. O Ganso ainda acho que jogou um pouco melhor. Mas o Ronaldo, se querem comparar o Neymar, que nem estava na revista Veja há pouco tempo, o Reymar, um atleta da linhagem de Pelé. Idolatrando ele. Se ele fosse tão bom assim, ele não sentiria uma Copa América. Quer dizer, ele é bom, ele é muito bom, o Neymar. Só que ele não é da linhagem do Pelé. Né? Se você lembrar, então, o Ronaldo, fenômeno, aos 17 anos estava na Copa do Mundo. Aos 16 ele estava jogando uma Libertadores pelo Cruzeiro. Então ele não. Tem diferença. Tem uma diferença, né? Acho que a comparação é um pouco complicada, né? Não dá para comparar com o Pelé, não tem como. Bom, a Jéssica, ela pergunta: você pode falar para que time você torce? Olha, eu tenho meu time de coração, mas eu não. Eu acho que aqui, quando a gente fala como comentarista, a gente fala como profissionais. Em geral, né? Como profissionais. Quem me conhece sabe, mas também já passou aquela fase de fanatismo. Que nem o Leandro na palestra, né? Exatamente. Mas a gente tem que falar com consciência, né? Existem muitos torcedores atrás de microfones e eu não quero ser mais um desses. Né? A gente vê muitos rádios, muitas transmissões, televisão, então sempre há um comentarista de puxar o assunto para o time que ele torce. Eu acho que isso não faz muito seu estilo. Não é muito legal. Eu gosto mais de informar, principalmente, as coisas de todos os times e falar num contexto geral. Não para agradar ninguém, mas para fazer um bom trabalho. Né? Bom, então não é hoje que você vai saber, viu, Jéssica, qual é o time que o Renan torce. Você, né, quem sabe um dia ele acaba falando. Bom, Renan, nosso tempo acabou, mas para quem quiser conhecer um pouquinho mais, você também tem uma coluna, né? Tem uma coluna no site também. Tem uma coluna no site, né? Ele tá sempre disponível. Até coloquei algumas informações sobre a história do futebol, né? O Dia Nacional do Futebol está na coluna, está disponível na coluna, e também a gente está sempre disponível a matérias e novos projetos também. Quem quiser apresentar, pode mandar no meu e-mail, que é renanquintanilha@tvabcd. Então, para quem quiser ver mais o tchutchuquinho do Renan Quintanilha, ele está todos os dias, né, a partir das 12h30, né, que começa, né, meio de 20, do esporte. No jornal do ABCD Net News, também de segunda-feira, né? Às 19 horas, no programa ABCD Esporte.
junto com o tal de Leandro Júdice. Júdice, o sobrenome dele? Isso. Grande comentarista. Grande comentarista não, grande apresentador, né? Bom, então é isso. Obrigada, viu, Renan, pela sua participação hoje. Obrigado a você, Ana Flávia. Bom, é isso aí. A BCD Net News Entrevista fica por aqui. Tenham todos uma excelente tarde e até amanhã com mais convidados. Até lá!